Fala pessoal, começando aqui mais um TorreCast. Graças a Deus tem sido uma bênção, né, Felipe Horta? Com certeza, Caio. Esse mais um ministério da Deus. igreja, né? Diretamente aqui da torre da igreja. Nosso TorreCast é baseado no versículo de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do nosso Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Amém. Não é isso, Felipe? É isso aí, Acertei amém. agora. Amém. E recebendo hoje mais um convidado aí muito especial, né? Eu, particularmente, gosto demais dessa pessoa, né, Felipe? Com certeza, uma tem sido Para uma mim é bênção muito grande. especial. Essa conversa vai ser, se Deus quiser, vai ser muito boa, não é mesmo, Muito Felipe? edificante, é isso daí. É o que a gente espera. Também é um prazer receber você, pastor Arruda. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por aceitar o nosso convite e que possa ser algo para somar, né? E falar um pouco a respeito do senhor, do seu ministério, se apresentar para o pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, muito honroso para estar aqui. Muito honroso mesmo, porque tenho me considerado grandemente abençoado aqui na igreja. Pelo convívio, pela comunhão, pelo ensino da palavra de Deus, que a igreja tem zelado por isso, e pelo louvor, assim, sempre tão vivo, vibrante, Amém. não é? E que prepara a gente muito adequadamente para a pregação, para o estudo da palavra de Deus. Tudo muito próprio. Uma bênção mesmo. É isso daí. Muito bom. Bem, meu nome é Sebastião Arruda, Sebastião Machado Arruda. Então já é de Machado. Já né? vem daí o Machado Arruda, não é? Eu me converti em 1976 e logo no ano da minha conversão eu fui enviado para o seminário porque queria fazer alguma coisa, queria de algum modo ser útil para a igreja. E fiz um seminário presbiteriano conservador. Meu curso durou 6 anos. Depois desse curso, lá no Seminário Presbiteriano Conservador, eu vim para o sul de Minas e estive aqui por um período pequeno de 2 anos. E então fui convidado para ser professor de tempo integral no seminário em que fui formado, Seminário Presbiteriano Conservador em São Bernardo do Campo. Depois disso, nesse seminário eu lecionei por 25 anos as matérias de grego, hebraico, teologia bíblica, exegese, hermenêutica, língua portuguesa, língua inglesa, enfim, várias disciplinas. Foi um período de grande aprendizado. E depois lecionei no seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Nesse menos tempo, só 23 anos. Então tem uma boa experiência de sala de aula, de né? trabalhar com seminarista, bastante coisa, viu? O pessoal sofria bastante ou não? Olha, eles diziam que sim, mas a gente oferecia sempre bastante material, exigia muito, mas oferecia bastante também, e isso acabava sendo um contrapeso, né? E, então, apesar de nós, os alunos sempre gostaram e foram abençoados pelo estudo da Palavra de Deus. No JMC, Seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde trabalhei por 23 anos, eu lecionei as matérias de teologia bíblica, de hebraico, de história, lecionei hermenêutica, lecionei, enfim, bastante disciplina lá também. Foi um período também de muito aprendizado. Depois lecionei em alguns cursos de pós-graduação, como no CETSEB em Anápolis, que é um seminário da Igreja Cristã e Evangélica, mas só para pós-graduação, só para pastores. E também lá em Anápolis lecionei no seminário de pós-graduação da Igreja Presbiteriana Renovada. Enfim, tenho trabalhado nesse campo aí do magistério cristão há algum tempo.
Já tem uma longa caminhada, né? Tem uma caminhada E durante razoável. esse período o senhor sempre morou ali em São Paulo mesmo? Sempre morei em São Paulo, capital. Capital. E de lá saía para dar esses cursos. E agora está com toda a família em Machado. Agora eu e minha esposa, a Miriam, estamos morando em Machado. E um dos meus filhos, o Matheus, mora nos Estados Unidos, em Carolina do Norte. E minha filha mora em São Bernardo do Campo. E eu tenho uma neta, chama-se Marina, e uma outra neta que está chegando, vai chamar-se Estela, se Deus quiser. Bênção de Deus. Bom demais, pastor. Família crescendo aí. Crescendo a família. E neto é coisa maravilhosa. Que bom. Me encanto com os netos. Legal. O senhor é um vovô que gosta muito de criança. Gosto demais. E qualquer coisinha que a neta faz me encanta, sabe? Me chama muita atenção, é encantador. Interessante o senhor falar, porque eu também sou recentemente pai agora, né? Pois é. Então, meu filho com 7 meses, é o que o senhor falou. Eu também fico encantado com detalhes básicos. Simples sorriso. Isso. Aprendeu virar, aprendeu sentar, né? E a gente fica cada babão, assim, né? Fica cada processo, a gente fica encantado e vendo a maravilha de Deus, né? Inclusive, o Felipe fez uma música aí, depois ele vai lançar aí a música que ele fez pro filho essa dele. música. Estou ansioso para conhecer essa música. Isso aí. Estamos ansiosos aí para o lançamento do clipe, né? Já tem até clipe. Então, mas uma coisa que me encanta muito e que me chama muita atenção, e particularmente quando vim aqui para Machado, foi o culto aqui na primeira igreja presbiteriana independente de Machado. Muito vivo, muito intenso e a comunhão muito boa, o zelo na exposição do texto dos pastores, isso tudo me impressionou muito. E essa vida aqui, eu observo esse zelo que vocês têm no louvor, o zelo que tem na comunhão e tudo isso me encanta. A gente vem para a igreja, falar a verdade, com prazer, não é? É uma satisfação vir para a igreja. Certeza. E sempre que acaba o culto, eu me surpreendo, mas já é uma família na fé mesmo, é uma família mesmo, Exatamente. Né? E em Minas o pessoal costuma, quando a gente convida também preletores, cantores para vir, eles falam que mineiro também tem um jeito diferente, né? Mineiro... Gosta de receber bem, tem essa calor, vamos dizer, calor, né? O calor de saber acolher as pessoas muito bem, né? Graças a Deus. A hospitalidade, né, do mineiro é... Mineiro é especial. Sempre com pão de queijo e café. Mineiro é especial. E esse clima aqui, algumas pessoas dizem ser o melhor do mundo. Então, isso aqui é uma maravilha. Nós não temos frio excessivo, não temos aqui terremoto, não temos calor excessivo. E nós temos aqui um clima fantástico, né? Sempre verde, tudo verde. Não é possível a gente não gostar do sul de Minas, né? Com certeza. Exatamente. É uma bênção de Deus. Bênção. E o senhor também mora na zona rural, né? Moro. Igual eu, né? Eu também moro. E é muito gostoso, né? O clima da fazenda, do mato. Deus me deu a graça de ter um pequeno sítio aqui em Machado e um lugar maravilhoso. Tudo que Deus faz é maravilhoso, mas parece que aqueles que Deus escolhe para a gente são especiais. Eu não sei porquê. Talvez como os filhos da gente são especiais, né? Talvez também os lugares que Deus separa para nós, por ser nosso, isso torna-se especial. Né? Sim. E a gente passa a ter um gosto diferenciado por tudo isso, não é assim? Com certeza. Com certeza. Pastor, você falou de um tema aí que vai ser o nosso principal tema aqui, né? Que é sobre teologia, né? Que a gente combinou de conversar, né? E queria que o senhor desse primeiramente uma definição, né? Como a teologia, como disciplina, né? Certo. O que seria a teologia? Bem, o estudo da teologia é a coisa mais significativa que existe no mundo. Se alguém quer expandir a sua mente, há de estudar teologia. Abre muito a mente, abre muito o coração, transforma as pessoas, tornando-as melhores a cada dia. O estudo de teologia é encantador.
A palavra que a gente poderia usar é esta, encantador. Teologia é o estudo de Deus. É o estudo de Deus. Isso faz toda a diferença na igreja. Você vai estudar sobre um ser infinito. Então, de forma infinita também, a sua mente há de expandir-se no conhecimento daquele que é verdadeiramente infinito. E quanto mais você conhece a Deus, mais você cresce na sua fé. Isso é uma coisa evidente, né? A fé não é uma coisa cega, não é uma coisa cega. A fé é racional. Por exemplo, quando eu tomo um comprimido ou um antibiótico, isso é matéria de fé. Bom, por que isso é matéria de fé? É matéria de fé porque eu não sei quem fez aquele comprimido. Você Aquele está tomando, antibiótico. acreditando que ele E vai... pode ser um veneno. E eu estou tomando. Mas eu tenho razões para acreditar que aquilo vai me curar e vai me fazer bem. Quais razões? A idoneidade do laboratório que fabricou. Está lá a marca. Segundo, todo mundo que usou aquele medicamento foi bem sucedido, foi curado. Terceiro, eu conheço o farmacêutico que vende aquilo. Então, e ele fala bem. Quarto, o médico que me receitou aquilo, já receitou aquilo diversas vezes. Percebam, então, que eu tenho inúmeras razões para dar credibilidade, para acreditar nisso. Então, a fé não é cega. Sim. Quanto mais eu conheço a Deus, mais também eu tenho razões para acreditar e confiar nele. A teologia, não tem como a gente estudar a teologia sem a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? É verdade. E ali está, né, a nossa fé, a gente está falando de compreensão da fé, né? A gente está conversando de compreensão da fé através da teologia, né? E sem a leitura, a Bíblia fala, né, que a fé, né, o crescimento, né, da fé, a fé cresce, né? Ela tem ela é escalável, né? Vem da compreensão das escrituras, né? Para que a gente tenha uma ideia, a Bíblia diz assim que a fé é a certeza, veja, fé e certeza das coisas que se esperam. Tá? E a convicção, Hebreus, capítulo 11, verso 1, das coisas que se não veem. Então, isso é fé. Isso é fé. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho razões para confiar nele, para ter certeza de que ele haverá de cuidar de mim. Agora, o ponto positivo, assim, e de destaque é que a fonte de estudo é totalmente confiável. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é totalmente confiável. Então, isso ajuda bastante. Eu vejo a compreensão da fé, né? Ela, quando a gente estuda e vai aprofundando, a gente vai crescendo, né? É um aclive, né? Da fé e um declive do meu próprio eu, né? Então, são duas coisas que andam... É necessário que ele cresça e eu diminua. Exatamente isso, né? Que acontece com a fé. Mas tem uma coisa interessante, é que fé não é uma coisa que nós damos a Deus. Fé é uma coisa que Deus dá a nós. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós temos o ensinamento lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fonte é maravilhosa, o objeto da nossa fé é totalmente confiável, não é? A história se dividiu por Jesus Cristo, não é? Então não tem como negar essas evidências. Eu tenho todas as razões para acreditar na Bíblia, acreditar em Jesus Cristo e confiar em Deus.
quando eu estava estudando um pouco de teologia no Andrew Jumper, o Neto, né? Que foi um professor lá. É engraçado o senhor falar de obras, né? E durante o nosso estudo, foi levantado um dado através de um artigo, né, de pesquisa e tudo, né, que a cada 30 anos, no decorrer da história, desde da vinda de Jesus, a cada 30 anos a fé devia ser reafirmada, porque a igreja e os cristãos sempre iam para o lado das obras. Tô certo? Está certo. Com esse pensamento? Esse raciocínio está certo. E eu acho que existe um princípio dentro da Igreja Reformada, que a Igreja Reformada deve estar sempre se reformando. Sim. E o que ensina isso? Que eu devo inovar sempre? Não. Voltando aos princípios da reforma. Sempre voltando aos princípios da reforma. Sempre dá uma escapadinha e tem que voltar. Porque nós temos que nos vigiar todos os dias. Todos os dias. Paulo, o apóstolo, dizia assim: eu esmurro o meu corpo todos os dias para não ser eu mesmo achado em falta. Então, essa é uma necessidade, viu, Caio? É muito importante isso. E que eu vejo também ainda nessa ideia que os desafios que muitos pastores às vezes comentam é que existe uma tentação muito grande por parte da cultura de que a gente tem que fazer algo muito atrativo para conseguir conquistar essa geração. Aí sempre vem algo maquiado ou por trás que se torna perigoso. Né? Sempre. Então essas coisas a gente tem que vigiar, né? A sua observação também é totalmente pertinente. Ela não resiste. Não resiste à crítica. Mas ela é pertinente no sentido de... vamos pegar aqui João Batista. Ele pregou a 80 quilômetros de Jerusalém, numa região de deserto. E se você ler o texto, vai observar que todo mundo de Israel ia a João Batista para ouvi-lo. Não tinha metrô, não tinha boa música, não tinha marketing, não tinha folhetos para convidar as pessoas, não tinha jovens para sair convidando pessoas, nada. E as pessoas iam a João Batista. Por quê? Por causa da mensagem de João Batista. A palavra de Deus é sempre relevante e ela sempre atrai as pessoas. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Agora, é preciso dizer que a mensagem é sempre, incomparavelmente, mais importante que o mensageiro. Ainda nós temos o hábito de valorizar mais o mensageiro do que a mensagem. Mas não é uma coisa certa. E eles foram a João Batista um dia e perguntaram assim para João: quem é você? És o Cristo? Aí, se eu fosse João Batista, talvez eu tivesse respondido assim: o quê? Você quer saber quem sou eu? Eu sou só o filho do grande sacerdote Zacarias. Cara, importante, famoso, né? Podia rotular, né? Podia. Ou então, quem sabe eu falasse assim: você quer saber quem sou eu? Eu sou só aquele que preparou os caminhos de Deus. É pouca coisa? Mas, ou então, ele poderia ter dito assim: você quer saber quem sou eu? Ele podia ter dito as palavras de Jesus, que João é o maior dos nascidos de mulher. Eu sou só o maior dos nascidos de mulher. O que ele falou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Só isso. E a voz do que clama no deserto é uma referência à mensagem que ele pregava. Isso que era importante para ele. Então, mais importante é sempre a mensagem. Mais importante do que o mensageiro. Mais importante que qualquer outra coisa. E me fez lembrar também de Jonas, né? Jonas não queria nem pregar, e a mensagem que tinha o poder, ele foi e falou poucas palavras que o povo se converteu, né? Mesmo sem querer pregar, né? Até lembrei agora do senhor mesmo falando, né?
apesar de Davi, ele foi usado. Ele foi apesar usado. de, né, Isso. qualquer outro aí na Bíblia. E quando a gente olha para a história, são seres falhos, pecadores. Nós não temos um exemplo de pessoas perfeitas, né, Aham. na Bíblia, né? É tanto que nas narrativas bíblicas o herói nunca é a personagem apresentada lá. O herói é sempre Deus, Aham. porque nós homens somos falhos. Aham. O pastor, falando em teologia, né? Dentro da disciplina teologia tem ramificações também, Tem. né? Tem algumas Tem disciplinas, várias, né? Dentre elas, sistemática, né? E tudo mais. É. Dá uma breve explicação para Então. quem está nos ouvindo aí dessas divisões aí, dessas... São interessantíssimas. Eu tenho História da Teologia. História da Teologia mostra como os concílios sancionaram aquelas formulações doutrinárias, como tudo aquilo prevaleceu. Isso é estudado em História da Teologia. Os vários concílios, mostrando como é que eles definiram aquela crença e aquela verdade. E isso, então, é chamado, às vezes, de História do Dogma, ou História da Teologia. Não é? Eu tenho também Teologia propriamente dita, que é uma matéria de grande relevância, de grande importância mesmo. Tá? Eu acho que os pastores precisam saber teologia sistemática de cor. Tão importante que é. Trata primeiro sobre a pessoa de Deus. Depois que fala sobre Deus, trata sobre o homem. Então há um abismo tão grande entre Deus e o homem que não é possível. Então a teologia sistemática vai acrescentando aí. Então trata da obra de Cristo e depois trata da obra do Espírito Santo e então só depois trata de eclesiologia, o nosso papel na igreja, essas coisas todas. Ela completa a nossa vida cristã, a teologia sistemática. É muito importante. E tem um ramo da teologia chamado de teologia contemporânea. Teologia contemporânea são aqueles ramos da teologia, são vários ramos, que nem sempre colocam a Bíblia acima de qualquer ensino ou de qualquer questionamento. São ramos que duvidam da inspiração e da inerrância da palavra de Deus. E há muitos hoje. Eles são chamados de baixa crítica e alta crítica. Bom, o que é alta crítica? Alta crítica são aqueles que se colocam acima da Bíblia e eles julgam a Bíblia como se fosse um livro qualquer. E baixa crítica somos nós. Nós queremos saber quem é o autor, qual a data que escreveu, para quem que escreveu, por que escreveu, mas nos submetemos ao que a Bíblia ensina. Isso, então, é baixa crítica. Nós somos da baixa crítica. Isso é teologia contemporânea. Há inúmeros ramos da teologia contemporânea. Que também poderia ser definido como uma teologia progressista? Também, progressista é só uma das características dentro da contemporaneidade da teologia hoje, não é? Então eles dizem, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles dizem a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, se você ler a Bíblia e ela falar a você, ela é palavra de Deus. Mas se você ler um jornal e o jornal falar a você, o jornal é palavra de Deus. E se a Bíblia não falar a você, ela não é palavra de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia é palavra de Deus. Amém. Ouçamos ou não, ela é palavra de Deus. E Deus falou a nós, não é? Então, isso seria um assunto muito interessante, muito abrangente, posto ter muitos ramos da teologia contemporânea. Poderia muitas horas de debate. Muitas horas de debate. E tem um ramo da teologia bíblica que vem crescendo, ele é um ramo um pouco mais novo. Eu acredito que no máximo 150 anos. Tá? É chamado de teologia bíblica.
essa teologia bíblica é a exposição pura e simplesmente do texto sagrado. E a confiança plena é aquilo que o texto diz, só. Então, é a exposição dos textos bíblicos. Isso é a teologia bíblica, tá? Que se subdivide em alguns ramos também. Para chegar à sua exposição, nós precisamos conhecer regras de interpretação, que é uma das matérias que você fez, lá, hermenêutica. É muito importante, né? E precisamos também conhecer um pouco de línguas originais, grego e hebraico, não é? E um pouco também precisamos de exegese. A palavra exegese significa extrair o sentido do texto. Ela é meio redundante, ela seria assim mais ou menos como se fosse tirar para fora o sentido do texto, né? Embora seja redundante, mas é enfático. Então, a exegese extrai o sentido do texto. É a ciência que interpreta o texto. E o que o texto fala não se discute. Esse é um princípio da reforma. Onde a Bíblia fala, nós falamos. E onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Então, esse é um princípio da reforma. Esse ramo da teologia bíblica é o ramo com que eu tenho trabalhado. Porque a enciclopédia teológica é muito vasta e a gente não consegue abranger tudo, não é? Mas eu tenho me dedicado ao estudo e ao ensino da teologia bíblica. Amém. Então, só recapitulando aí para a turma nos entender certinho o que seria a teologia. Então, a teologia tem a teologia bíblica, legal. Essa podemos confiar. Teologia sistemática, excelente. Na baixa crítica. Exatamente. Aí tem uma teologia contemporânea, né? Isso. Que essa aí... é problemática. Essa é problemática, é muito problemática, né? E a teologia contemporânea, ela usa o óculos, né, de interpretação bíblica do método histórico-crítico, né? Isso, né? E eles se colocam acima da Bíblia. São eles que julgam a Bíblia. Sim. Então, é por isso que um pastor atual agora, pastor aí bem conhecido, disse que nós precisamos de atualizar a Bíblia. Né? Ele está totalmente errado. Aí começa a olhar alguns textos... Ele nem entendeu. Como sendo figurado e não literal, né? E começa esses desafios. Né? E essas coisas de tipos e gêneros literários são coisas simples. A própria Bíblia mostra o que ela requer de interpretação. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele não está dizendo aquilo de forma literal, porque ele não é um pedaço de pau. Ele está dizendo, eu sou a porta. Isso é um sentido figurado. Então, a Bíblia tem passagens que são figuradas. E a Bíblia tem passagens que são literais. Então, eu tenho que discernir. É por isso que eu preciso das regras de hermenêutica. Certo? Então, é essencial. Essencial. Então, você que está nos ouvindo aí, ouviu o nome Teologia Contemporânea, Metodologia Histórico-Crítica e Progressismo, sai correndo, né, Felipe? Sai correndo, é isso aí. É verdade. É verdade mesmo. E correndo para a Bíblia, porque nada é mais confiável do que a Bíblia. Eu amo quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não é? Você tem a palavra de Deus no seu coração e isso vai te livrar de muitos pecados. O senhor pode falar para nós um pouco da história mesmo, da teologia? Porque eu me lembro de ter estudado que a teologia, mesmo o termo teologia bíblica, surgiu até por filósofos, né, da época. Né? Mas na igreja surgiu já tinha Gerardus Voss. Gerardus Voss foi um holandês que escreveu teologia bíblica. Tem um livro dele sobre teologia bíblica, sabe? Depois dele é que isso vem sendo estudado assim mais a fundo. E aí a autoridade da pregação passou a ser da mensagem. O texto
E é por isso que vocês, crentes todos, nós, vamos à igreja e levamos a nossa Bíblia. Porque se o que o pastor está falando não estiver contido na Bíblia, não tem valor. A mensagem tem valor a partir da sua fundamentação na Bíblia. E só assim ela tem valor. Todo o Antigo Testamento, a ordem dada para os profetas maiores, profetas menores, é a seguinte: prega a palavra. Não é para pregar o que eu acho. Não é para pregar o que eu penso. É para pregar a palavra de Deus. A palavra é dada ao homem. Ao ponto de Malaquias dizer assim, literalmente lá, no original, que peso da palavra do Senhor que está sobre mim. O que ele quer dizer com peso? Ele quer dizer da responsabilidade que ele tinha. Ou seja, Malaquias, é possível que Malaquias nem seja o nome próprio dele, porque Malaquias significa mensageiro de Yahvé. E é possível que o termo Malaquias seja uma referência ao ofício dele só, e de mensageiro, porque o livro todo praticamente é escrito na primeira pessoa, é Deus falando. Então é possível que seja assim. Então ele diz: peso do Senhor que está sobre mim, da palavra de Deus, talvez porque ele é diferente de um carteiro. Um carteiro vai lá, entrega uma carta, entrega uma mensagem, acabou a responsabilidade dele. Ele não. Ele disse: é um peso sobre mim. Enquanto esse povo não estiver vivendo dessa maneira, eu não estou sossegado. Peso do Senhor que está sobre mim. Então, a teologia bíblica deu essa grande ênfase no texto sagrado, na Bíblia, na pregação da palavra. E a pregação passa a ter autoridade à medida que eu fundamento os meus ensinos na palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, por exemplo, há um termo que está se popularizando: meditar. Hoje vamos meditar em tal palavra, assim, tal texto, assim. Bom, deixa eu dizer o seguinte: há igrejas em São Paulo que não tem mais púlpito. As pessoas se sentam em semicírculo e elas meditam, cada um dá uma opinião. Para mim eu acho que é isso, outro eu acho que é aquilo, mas não tem pregação. Porque acham isso muito autoritário, muito formal. Então, deixa eu dizer para você, nós pregamos a palavra, é pregação, não é meditação, meramente. É uma pregação, é uma exposição da palavra de Deus. E através dessa exposição a gente faz uma reflexão para e você aceita ou não na medida que você vê fundamento no seu texto aberto para aquilo que está sendo dito. Então é muito importante isso, a gente preservar inclusive a terminologia, né? Não é meditação, é uma pregação autoritativa da palavra inerrante, inspirada verbalmente por Deus, dada por Deus. Amém. Deus não erra, né? É isso aí. Com certeza. Agora nós passando para o nosso bloco 2 aqui, o senhor falou bastante sobre a teologia em si, os ramos que existem, falou da importância também da hermenêutica e exegese, e nessa ideia de exegese eu lembro de um corte que tem na internet do pastor Hernandes Dias Lopes, falando que simplesmente a pregação é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, né? Basicamente, resumindo. E dentro dessa ideia, qual que seria o papel atual da teologia na sociedade? Porque a gente falou dos desafios também que existem na modernidade, na cultura. Então, eu vou ler o texto, eu vou explicar aquele contexto do texto e como que eu aplico isso para a sociedade como um todo, né? Verdade. Então, um amigo meu com quem eu tinha o privilégio de ter 3 refeições por semana, a gente almoçava junto durante 3 dias por semana, ele dizia o seguinte, que pregação é apenas isto, e nada além disto ou aquém disto. Então, o que ele dizia, qual a definição que ele dava de pregação? Primeiro, ler o texto.
Segundo, explicar o texto. Terceiro, confirmar o texto com outros textos. Quarto, ilustrar o texto. Quinto, aplicar o texto. Então, no conceito dele, pregação era só isso. Tá? O que passar disso é problema. Já começa a enfeitar. Às vezes é muito comum um pregador sobe ao púlpito e ele começa a pregar e falar e ele não lê a Bíblia. É difícil de compreender isso. Então, a primeira parte da pregação é ler o texto. Segunda, explicar esse texto. Terceira, confirmar este texto com outros textos. Quarto, ilustrar este texto para que fique fácil a compreensão. E quinto, aplicar esse texto para a vida das pessoas. Isso é pregação. Ok, agora todo o texto foi dado em sentido prático para uma geração. E aquele texto contém ensinamento para aquela geração. Mas aquele texto também contém ensinamento de forma genérica para todas as gerações. E aquele texto também contém um ensino teológico. Então, o texto sempre é assim. Então, por isso você precisa da exegese. A exegese, em um de seus capítulos, trata mensagem para a época da escrita. Depois ela diz lá, mensagem para todas as épocas, ou teologia do texto. E depois ela diz, aplicação do texto. Tá? Eu tive um curso com o Dr. Jay Adams, e a área dele principal é homilética, e não aconselhamento. Alguns conhecem Jay Adams como conselheiro, né? Mas a área de concentração dos estudos dele era homilética. E ele era interessante. Na primeira aula que ele teve com a gente, ele disse assim, vocês têm aí uma caixinha com aqueles papeizinhos, sermões, e tem bastante, eu sei que todo pastor tem. Então eu quero que você faça uma coisa, que amanhã, antes de você vir para a aula, vocês joguem fora todos aqueles sermões. Eu falei, não vou jogar, que esse homem é presunçoso, não vou fazer isso, não vou jogar fora. Ele não me conhece. E aí já... Depois da última aula, eu joguei. Porque ele tinha razão. Ele nos ensinou a tirar o ensinamento tem que fluir claramente, limpidamente da Bíblia. Senão, nós não somos chamados para ensinar nosso pensamento. Não somos chamados para ensinar nossa cultura. Nós somos chamados para pregar a palavra. Ok, então a exegese nos mostra isso. Mensagem para a época da escrita e depois a aplicação para os nossos dias, né? E eu estou dizendo isso porque o Jay Adams tem um livro chamado Pregação com Propósito. E ele mostra neste livro o valor. Ok, e só da aplicação, eu devo ter sobre a aplicação, a importância de aplicação. E hoje se diz no meio evangélico que um sermão que não tenha aplicação não é sermão. Senão se torna uma vã filosofia para reflexão. São 500 slides só sobre aplicação no meu curso sobre o assunto. São 500 slides só sobre aplicação. A importância de aplicar. Então, a teologia é útil, a teologia bíblica é útil para a sociedade? Muito. Se há uma coisa que eu peço a Deus, é conhecimento. Como é que diz lá a Bíblia? O meu povo está sendo destruído. Oséias capítulo 4, verso 6, né? Porque lhe falta conhecimento. Né? Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ainda disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo dizia assim, eu sei em quem tenho crido. O que ele quer dizer? Que ele conhece.
Romanos, capítulo 1, no verso 28, diz assim que aquele povo foi entregue a todo tipo de pecado, pecados terríveis, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Capítulo 1, verso 28 de Romanos. Então, imagine vocês, a Bíblia é o fundamento para toda lição de ética e de moralidade e de legislação de relacionamento no mundo inteiro. Então, se não tivesse Bíblia no mundo, como seria? Não. A Bíblia é o fundamento para tudo isso. Então, se não tivesse teologia, se não tivesse Bíblia, o que seria? O que seria? O mundo vive com base neste ensinamento. E acredite ou não, ele tem que colocar lá 2024, significa 2024 anos depois de Cristo. Então, não tem como fugir da teologia, né? Com certeza. É verdade. Então, Até um ateu, né? Nem um ateu que tem pelo menos um mínimo de ética, né? Não, onde que está baseado? Onde que está baseado? Pois é, ué, então, na então. Bíblia. Eu tinha um professor e um grande amigo, Carl Bosman, e ele foi comandante de pelotão no Vietnã. Então ele dizia o seguinte, que quando as balas estavam pipocando por lá e trocando tiros mesmo, os pelotões, ele dizia que não tinha nenhum ateu. No pelotão. E a razão é essa, né? É a hora que a coisa fica feia, mesmo aqui nos nossos dias, todo mundo clama a Deus. Então, teologia tem tudo a ver. E eu estava lendo um livro, até me fugiu o nome agora do autor, que fala Humanidade em Crise. E falando novamente dos desafios da cultura moderna, que hoje as pessoas querem pertencer a si mesmo, ou ser original, ser autêntica. A igreja está cheia de hipócritas, pessoas que são falsas, fingidas. E nesse sentido, a gente olha para essas pessoas, elas nunca conseguem ser original, porque elas sempre vão pautar em alguma coisa e no fim, sem a Bíblia, elas se tornam perdidas. E até nessa questão prática de teologia e sociedade, a gente vê que uma pregação boa, então, diante de tudo que o senhor já tem falado, expositiva, onde a gente pode ler e entender, ela é aplicável para todas as áreas da sociedade, que vai influenciar também até na área da política que a gente vê, na cultura, enfim, todos os ambientes. Né? Não tenha dúvida. Então, muito bom. O conselho é esse, né, pastor? Pregar a palavra, né? A lição é ótima. Esse princípio de valor da teologia para a sociedade é inestimável. Inestimável. É uma coisa fantástica. E quando a gente vai à igreja e ouve um sermão que seja uma exposição fiel do texto bíblico, a gente sai de lá confortado, e sai de lá realizado, e sai feliz. Porque é a exposição do texto bíblico que vai nortear a nossa vida e dizer que caminhos devemos tomar. E nós precisamos de diretrizes seguras, não é? Para saber que caminhos devemos tomar, né? E o senhor, pastor, que é um estudioso aí da palavra... Mais ou menos. A gente sempre ouve, né, alguns versículos, né, que são usados de maneira equivocada, né? Muitos sermões aí para... Vamos falar para aqui em Machado, né? Lá para fora eu não sei como é que é, né? Tudo é só de Machado. Então, pode falar. Eu queria que o senhor citasse algum versículo que é usado de maneira errada, né? Para quem está nos ouvindo, para ter essa cautela também, então, né? De a gente ouvir e interpretar de maneira correta, né? Vamos fazer assim, eu vou citar apenas alguns e vou citar aqueles mais conhecidos, tá? Porque assim todo mundo pode identificar. Quando Davi escreveu o Salmo 37, no verso de número 25, ele diz assim: eu fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é um versículo que muita gente sabe de cor. Agora,
O problema é que alguns pregadores não entendem que aquilo lá é uma narrativa. Se é uma narrativa, está contando a história de Davi. Davi está dizendo, eu nunca vi. Agora, se aquilo lá fosse normativo, seria assim, nunca um justo será desamparado, certo? Nem a sua descendência mendigará o pão. Mas não é assim que está lá. Ele diz, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Bom, Davi vivia na capital. Ele era o rei. E de um dos países mais proeminentes naquela época. Ele está dizendo, eu nunca vi, certo? Ele não está dizendo, não pode haver. Aí, por essa razão, algumas pessoas pobres nas igrejas e os outros acusam de falta de fé. Não é isso. Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco. Isso é normativo, tá? Mas Davi disse, eu nunca vi. Agora, ele não está dizendo que não pode haver. Então, aí a pessoa fica pensando assim, nossa, mas eu sou pobre, então é porque eu não tenho fé. Que horrível isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso oprime as pessoas. Carrega um fardo, né? Carrega um fardo e não é isso que a Bíblia está ensinando. Outras passagens, por exemplo, de João 5:39, onde nós temos lá, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, né? E são elas que de mim testificam, não é? Essa é uma passagem que, quando as pessoas leem, eles entendem o primeiro verbo, examinais, como se fosse um imperativo afirmativo. Mas imperativo afirmativo é examinai. Já muda completamente. Muda completamente. Examinais está no modo indicativo. E se está no modo indicativo, o que Jesus, na verdade, está dizendo ali é o seguinte, olha, vocês estão lendo a Bíblia todo dia e vocês não entendem que são elas que falam de mim. Ele não está mandando as pessoas examinar as Escrituras. Ele está falando que elas estão examinando. Estão examinando e não estão entendendo as Escrituras. Sim. É isso que Jesus está dizendo, percebe? Então, assim, tem muita coisa, certo? Aquele que é muito usado, pastor, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, né? Ou no meio de vós, conforme seja o caso. Mas o que, na verdade, ali está ensinando é reunião de oração? Não. Por que não? Porque para reunião de oração, nem precisa ser reunião, basta ser só eu. Se estiver orando, Deus está ali comigo. Não precisa de 2 ou 3. Ali está falando de reunião de conselho e de disciplina. Ali está falando de disciplina. E 2 ou 3 é o termo para maioria. Então, se uma reunião do conselho, alguém aparece lá e o conselho disciplina essa pessoa e age conforme a palavra de Deus, naquela disciplina, é como se Cristo estivesse no meio do conselho dando aquela disciplina. É isso que o texto está ensinando, né? E ele fala lá, é o texto que fala das chaves, né? E o que ligar na terra terá sido ligado. Essa é uma construção complexa em língua portuguesa, né? Eu tenho 2 verbos, terá sido ligado, né? Então, 3 aí nesse caso, né? Então, o que esse texto está ensinando é o seguinte, é que eu só posso ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. E eu tenho que desligar na terra aquilo que já foi desligado no céu. Que não é que já foi, aquilo que não está ligado no céu. Não é? Isso tem alguma coisa a ver da tradução do texto? Esse texto é difícil de a tradução, mas é de hermenêutica. De hermenêutica. De regras de hermenêutica, de interpretação de texto.
Entendi. Né? E por isso que alguns precisam de fazer exegese. Alguns textos você tem que fazer exegese, porque eles são um pouco mais profundos do que... complexo, né? É mais complexos, né? E O assim, assunto tá tão nós bom temos que muitos. o nosso tempo tá correndo demais, Então, né, cara? tá Nem dia louco. passando. Né? Falar de teologia é bom demais. muito Faltou só o bom. cafezinho, né, cara? Vai, Vai ter aqui na você traz próxima. pra nós aí. Eu devia falar alguma coisa por causa de teologia bíblica, e eu vou, se vocês me permitirem, aproveitar para isso e falar da pregação expositiva. Sim. E pregação temática. Então, hoje, a grande maioria dos pregadores fala tematicamente, ou seja, fala sobre assuntos, não expositivamente. O que é pregação expositiva? É a exposição clara do texto bíblico. Isso é pregação expositiva. E puramente do texto. Tá? Por isso esse trabalho de projetar os textos lá é tão importante, para as pessoas permanecerem com os olhos fitos no texto. Certo? E um pastor me convidou para uma conferência na igreja dele, e eu fui. Quando terminou, ele disse o seguinte: pastor, o conselho reuniu-se e quer convidar o senhor para ser o pastor da igreja. Eu disse: nunca, jamais. Você é pastor aqui, a igreja gosta de você e está satisfeita com você. Não quero ser pastor aqui, não vou, de jeito nem concorro. E ele falou assim: eu não tenho mais o que pregar na igreja. Tudo que eu vou falar é repetido. E já tem 3 anos que eu estou aqui. Bom, por que isso aconteceu? Porque se você prega 3 vezes por semana para o mesmo povo, os temas da teologia sistemática acabam. Falei sobre pecado, falei sobre salvação, falei sobre santificação, falei sobre predestinação, ou qualquer que seja o tema. Acaba. Em 3 anos tudo vai ser repetido. Agora, se você prega o texto... Só prega a Bíblia, expõe o texto, você pode ficar 20, 30, 50 anos na igreja e você não vai se repetir. Nunca. E vai falar de tudo. E às vezes em um texto dá várias mensagens, né? Então, e dizem, no meio acadêmico, disse que a gente só pode pregar um sermão temático por ano. Um sermão. O restante todo deve ser expositivo. E esse sermão temático, de preferência, deve ser pregado no início do ano. Para você ter todo o ano para se arrepender. Então, essa é a ideia, né? Nós devemos pregar só expositivamente. A nossa tarefa é expor o texto. É isso que... Mas o assunto é muito vasto e é uma pena que nós tenhamos... Não, a gente pode marcar um outro podcast ainda vamos mais outro. profundo no Aí a gente fala só sobre pregação expositiva. Vamos só falar. pregação. Até seria um conselho mesmo, pastor, porque a gente trabalha com jovens, né? Então, por exemplo, a gente põe algum tema específico, mas entra no que o senhor falou. Por exemplo, a gente está trabalhando agora com jovens o tema avante. Avante no sentido de avançar. Só que dentro desse tema, a gente vai expor algum texto bíblico que vai tratar sobre avançar. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No sentido que foi um desafio para a igreja daquela época, naquele contexto, que era o evangelho chegar até Roma, né? E só que isso também pode se aplicar à nossa vida hoje. Então, é uma forma de desafiar e a gente explicar o texto numa oportunidade e aplicar para os jovens. É verdade. Né? Funciona assim. Eu tenho um projeto e eu estou trabalhando com um colega nesse projeto. E o projeto pretende estudar de Gênesis a Apocalipse, separando todas as perícopes ou tópicos da Bíblia. E em cada um dizendo assim, qual a estrutura, qual o assunto, quais as palavras-chave de todos. Exatamente para facilitar para pregadores, para quando eles tiverem que fazer exposição, eles tenham lá. O seu tema tem que sair do texto. Onde que faz a inscrição para isso? Esse é um livro que eu acredito que com mais uns 10 anos talvez esteja legal, pronto. Ô, pastor, muito boa a nossa conversa, viu? Gostei demais. Muito obrigado por
ter aceitado o nosso convite aí de estar batendo esse papo com a gente, não é mesmo, Felipe? Foi, Com certeza, eu muito gostei edificante. Como eu disse, muito bom. uma honra para mim. Uma Vocês são Pra uma nós, alegria pra nós do também. meu ministério e é um prazer. Deus abençoe vocês e este tão efetivo ministério que vocês têm. Esse é mais um braço aí da igreja, verdade. né? Pra gente tentar alcançar o máximo de vidas aí possível, né? Aham. Então, essas conversas, o objetivo principal é alcançar mesmo, né? As pessoas aí que estão sedentas aí, né? Amém. E agradeço mesmo a tua participação aqui com a gente. Foi um prazer, tenho certeza disso. E desafiar o pessoal, né, pastor? A estudar mais a Bíblia, aprender mais sobre teologia. Se tiver alguma dúvida também, vem aqui para a igreja para aprender mais. Pode perguntar para o pastor. Se tiver alguma dúvida difícil, a gente vai jogar para o pastor Arruda aqui, ó. Verdade. Pode me chamar Pode em casa. mandar pra gente que a Pode gente manda chamar, pra ele. pode será mandar um pra prazer. gente aí. Tá bom. E é isso daí. Então manda uma palavra final, pastor, pro pessoal, para quem está nos ouvindo, de encorajamento, Isso. Aham. pra gente seguir, né, sempre firmado nessa palavra, assim como Certo. seja um resumo. Salomão disse o seguinte: quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal. Quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Se você conhece a lei de Deus, a Bíblia, não é o que é certo e errado, a lei não é uma coisa que proíbe ou permite. Lei de Deus, a palavra lei significa instrução, aprendizado. Então a lei são os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem-sucedido. Então, se você conhecer a lei de Deus, a Bíblia, e viver por ela, você será mesmo como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Como diz Isaías 58:11. Deus abençoe a todos que nos ouviram. Amém. E coloco-me à inteira disposição para qualquer dúvida que porventura tenha. Amém. Muito obrigado, pastor. É isso aí, pessoal. Tá aqui, Henrique, nessa? Valeu, pessoal. Graças a Deus, finalizamos aí mais um podcast. Fique atento às novidades aí. Inscreva no nosso canal, começa a seguir aí no Instagram para ficar por dentro de tudo aí que a gente vai estar lançando, não é mesmo, Felipe? É isso aí, logo tem uma lojinha também, ó, patrocinado, bonezão. Ó, verdade, esqueci de caneca falar, ó. personalizada. Tá um chique O negócio tá ficando demais, chique, hein? caneca, Deus tá boné. abençoando tremendamente aqui. E Torre Forte é o nome do Senhor, a qual justo se acolhe, nele está seguro. Que nós possamos continuar sempre depositando a nossa fé, a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo mais sobre a palavra, assim como o pastor já ensinou tão bem. E que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Deus pessoal. quiser. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço.